Bom dia, galera, tudo bem? Bom, hoje, uma quarta-feira santa, é um dia bastante especial no calendário cristão. Estamos aqui para dar sequência às nossas lives, né? Na segunda-feira tivemos a presença de Cristiano e Alessandro para tratar sobre os temas mais recorrentes na prova de linguagens e códigos. E hoje a professora Beatriz Linhares, né, trará um texto, né, falará sobre uma das leituras obrigatórias da Unicamp. Bom dia a todos, tá? Fiquem agora com a professora Beatriz. Muito obrigada, Beatriz, professor. muito obrigado também pela sua participação no dia de hoje. Massa. Bom dia, galera, para quem está assistindo de manhã, claro, quem teve essa força de vontade de assistir de manhã. Para quem está assistindo à tarde, boa tarde. Para quem só abriu à noite, também boa noite. Como o PJ falou, meu nome é Beatriz, sou professora de literatura daqui do Master, dos primeiros anos. E também eu coordeno um projeto chamado Projeto Sampa, daqui, que vai falar que a gente vai, vários professores, né, não somente eu, a gente vai se endereçar melhor às faculdades de São Paulo, né? E na parte de literatura, a gente tem uma vasta lista de livros obrigatórios para serem lidos. E o engraçado disso é que não somente para as áreas de humanas, para as áreas de linguagem, né? Essas leituras obrigatórias, elas são obrigatórias para todos os cursos. Então, não adianta você falar, não vou ler livro, não gosto de literatura, não gosto de português, porque vou fazer engenharia. Infelizmente, isso não cola na FUVEST nem na Unicamp, porque essa lista de leituras obrigatórias são para todos, né? Então, a gente tem encontros semanais aqui no Master, à tarde, com esse projeto Sampra, para discutir realmente essas leituras obrigatórias. Então, esse tempo, né, quinzenal não é por acaso, a gente tem esse tempo para poder dar ao aluno espaço e tempo também para eles poderem ler, não só o livro, né, às vezes não dá tempo por conta da rotina deles mesmos, mas de ler alguma coisa sobre o livro, algum contexto histórico, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse primeiro semestre, a gente ficou um pouco mais focado na FUVEST, na leitura obrigatória da FUVEST, né, nessa lista. Só que também a gente pega nessa leitura da Unicamp, né? E por isso que eu trouxe hoje uma literatura da Unicamp, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, para poder diversificar um pouco. E também porque eu acho que esse livro ele não só é obrigatório para faculdade, para você passar e dar tchau, mas também é uma leitura obrigatória para a vida como um todo, né? Eu costumo dizer que a literatura ela não é somente uma matéria de escola, mas é uma matéria de vida, né? Ela ensina você a viver em vários aspectos. Não só em questão de linguagem, para você aprender a falar melhor, se expressar melhor, mas também você poder se expressar inteiramente para si, né? De você pensar em si, pensar no outro, pensar no contexto. Então, a literatura brinca muito com isso. E Quarto de Despejo é, sinceramente, um soco no seu estômago, porque você vai pensar em si, você vai pensar no outro como um todo, porque você vai acabar se direcionando a lugares que você não conhece normalmente, né? Por exemplo, a favela. Não acredito que todo mundo tenha esse hábito de ir à favela, visitar favelas, e por meio da literatura a gente consegue fazer isso. Então, nesse momento de quarentena, eu acho que as pessoas estão começando a entender um pouco mais o papel da arte como um todo, né? Eu fico brincando que não só a literatura, mas o cinema, a música, jogos no geral, eles têm ajudado a gente a manter a calma, a manter a paz interior, para não acabar surtando por conta de notícias e tudo mais. E a literatura serve muito para isso, né? Não somente para acalmar, mas para fazer a gente acordar. Eu acho que, sei lá, alguém que lê Clarice Lispector nunca mais é o mesmo depois de ler essa mulher. Pode dar um probleminha na cabeça? Pode, mas vai ajudar você a crescer intelectualmente de uma forma, assim, incrível. E o Quarto de Despejo também é isso, né? Ele não vai prezar tanto por esse negócio de você se conhecer melhor e tudo mais, mas de você pensar no seu lugar no mundo. Então, por isso que eu trouxe esse livro hoje, não só para quem vai fazer a Unicamp, mas também para vocês que estão buscando uma literatura para ler, uma dica de literatura. É um livro fininho, é um livro curto, mas é um livro inesquecível na vida de qualquer pessoa que lê, né? Então vamos começar a analisar, mas antes de analisar o livro, realmente, eu quero falar um pouco da Carolina Maria de Jesus. Esta mulher, assim, incrível, guerreira, perfeita, maravilhosa. Eu acho que se eu encontrasse ela na rua, no tempo que ela era viva, acho que eu ia congelar, assim, só deitar, assim, beijar os pés dela, porque a história de vida dela é muito bonita. Ela nasce em Sacramento, em Minas Gerais, o interior pequeno de Minas Gerais, em 1914, e ela já nasce numa família, assim, pobre. Ela nasce com mãe pobre, pai pobre, e a mãe, ela trabalhava para um patrão muito rico,
E a patroa se compadeceu quando ela contou a história da Carolina. A Carolina era muito inteligente e ela sempre contestava as coisas, né? Ela falava, mãe, por que eu não posso estudar? Aí a mãe falava, porque você não tem dinheiro, minha filha. Ela, sim, porque eu não posso. Aí a mãe ficava sempre com o coração na mão, assim, de explicar a ela o contexto todo. Mas aí a patroa dela se compadeceu e falou, eu vou pagar os estudos de Carolina. Pode colocar ela na escola que eu vou sustentar ela. Então a Carolina, ela tem estudo formal na escola mesmo por 2 anos, em Minas Gerais. Depois ela acaba saindo porque a mãe sai do emprego e tudo mais. E aí, passando o tempo, lá em 47, ela vai se mudar para São Paulo, com esse movimento de imigração mesmo, buscar qualidade de vida, né? Como a gente vê em vários outros livros, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano, que é o mais famoso nesse cenário. Ela vai para São Paulo buscar uma melhor qualidade de vida. E 47 é justamente esse tempo de modernização do Brasil, né? O Brasil está começando a se modernizar, está começando a crescer a indústria, então ela vai para lá com alta expectativa de poder crescer socioeconomicamente. Ela chega lá, ela consegue um emprego em São Paulo, ela também segue os passos da mãe, né? Ela vai cuidar de casa, e ela vai cuidar da casa de um médico muito famoso. E esse médico, ele tem uma biblioteca gigantesca na casa dele e ela fica admirada com aquilo, né? Porque ela estudou pouco tempo, mas ela tinha muita vontade de aprender. Então ela vê essa biblioteca, ela fica encantada e nos finais de semana, que eram as folgas dela, ela não sai da casa do patrão, ela fica na casa do patrão, pede licença a ele e fala, eu posso usar minhas folgas para poder ficar na sua biblioteca? Aí ele fala, claro. Então ela passa praticamente todas as folgas dela no final de semana, onde ela poderia sair para passear, sair para relaxar, descansar. Ela vai utilizar esse tempo para poder ler o máximo que ela conseguir daquela biblioteca do patrão, né? E ali ela se depara com vários escritores muito renomados na nossa literatura, né? A literatura brasileira, que era o que mais gostava. E ela vai ler Casimiro de Abreu, vai ler Castro Alves. Ela vai se conectar com essa literatura negra e ela vai sentir, poxa, eu acho que eu podia fazer isso. Eu acho que eu me encontro nesses escritores, né? Ela vai ler um escritor negro e ela vai se sentir em casa. Ela vai falar, poxa, esse cara pensa como eu. E daí ela vai tendo essa vontade, realmente, de escrever um livro. Ela começa esse pensamento literário depois que ela tem esse patrão que tem essa vasta biblioteca. E aí, ela sai desse emprego, né? Ela se muda para uma favela em São Paulo, no Canindé, favela de Canindé. E lá ela tem 3 filhos, ela é mãe solteira, que já é bastante complicado você ter um filho em uma favela. Imagine 3 filhos, imagine sendo mãe solteira, né? E tem relatos do diário dela que ela fala justamente que ela não queria marido nenhum, porque ela via na favela como as mulheres eram podadas pelo marido, né? Seja pela instância do marido dizer o que vai fazer ou não, ou até pelo fato de você não poder se apaixonar, de você não poder criar o que você quer, de você ter que depender de alguém para cuidar do seu filho. Então ela dizia que ela era melhor sozinha, né? Então ela se muda para essa favela e lá ela é catadora de lixo. Ela busca todos os dias, ela acorda bem cedo para catar o lixo, vender o lixo e conseguir comprar alguma coisa para os filhos dela comerem, né? Então esse é o dia a dia dela, ela vai crescendo com esse aspecto e ela começa a encontrar alguns cadernos pelos lixos em branco. Então ela fala, eu vou pegar esses cadernos e vou tomá-los para mim. Eu vou pegar esses cadernos e vou transformá-los em literatura. Então nasce Quarto de Despejo, né? Ele não nasce por acaso, obviamente, a gente entende que o mercado editorial hoje já é muito difícil. Imagine a década de 50, imagine para uma mulher pobre, negra e favelada. Então esse livro ele não nasce por acaso, mas ele é a junção de vários cadernos que ela teve ao longo da vida, né? São 20 cadernos que ela escreveu todos os dias. E ela escreveu dessa época aqui, né, 15 a 22 de julho de 1955 e 2 de maio até 1º de janeiro de 60. No dia 1º de janeiro de 60, acontece uma coisa na vida dela, que era o que ela sempre esperava, né? Ela não vai escrever esses diários por, tô sem ter o que fazer aqui, vou sentar e escrever um diário. Ela não vai fazer isso, até porque ela tinha que literalmente lutar para sobreviver, né? Então ela não tinha tempo para ficar no ócio, para ficar pensando. Ela vai fazer esses diários para poder ascender socioeconomicamente. Porque ela entendia a literatura não só como meio de você entender a linguagem, de entender o que você passa, mas no meio de ascender, no meio de ter uma vida melhor. Então a Carolina Maria de Jesus, como eu disse, ela vai escrever esses 20 diários, sempre com a esperança de mostrá-los a alguém, e esse alguém se ficar assim, em êxtase com a escrita dela, né? E isso irá acontecer. O Audálio Dantas, este cara aqui fofinho, ele é um jornalista de São Paulo,
E nessa época, como eu falei, né, estava a modernização em voga lá no Brasil como um todo, mas principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, Audálio Dantas, ele já era um jornalista famoso na época por contrastar, colocar os contrastes da sociedade como um todo por meio dos jornais. Ele era esse cara polêmico, ele era esse cara que trazia novidades. Então, ele sempre ia nas favelas procurando o relato das pessoas, né? Porque é uma coisa muito contrastante, principalmente quando a gente vê o diário como um todo. O nome do diário é Quarto de Despejo, o subtítulo é Diário de uma Favelada, justamente porque ele queria dar essa intenção, né? Ele queria falar como era a vida na favela. Então ele vai lá, ele conhece a Carolina Maria de Jesus, tem a lenda que diz que ela estava brigando com uma pessoa, estava metendo o dedo na cara de uma pessoa bem assim, se você me tratar assim de novo, eu vou colocar você no meu diário, viu? E ele parou assim, o Audálio estava perto e falou, como assim botar no diário? Ela, não, é que eu escrevo um diário há 1 ano e sempre que falam mal de mim, ou sempre que falam alguma coisa de mim, eu coloco no diário, porque eu vou ser famosa um dia e a pessoa vai ficar com vergonha de ter aparecido no meu diário. Aí ele, é mesmo? Ela, você quer ver? Aí ele, quero. Então ela chama ele pro barracão dela, pega lá os 20 cadernos, ele abre o primeiro e ele já fica chocado com a precisão literária que ela tem. Então, o Audálio Dantas, ele vai pegar esses cadernos, vai levar para São Paulo, para a capital de São Paulo, e vai prometer a ela que ele vai publicar esses cadernos como um livro. E daí ela já fica em êxtase, né? Ela já fica muito contente, porque o sonho da vida dela já tinha se realizado. Mas ele vai preparar o cenário antes, vai preparar o campo, né? Então, ele não publica logo que ele pega o diário, ele publica depois, mas ele vai fazendo reportagens apresentando a Carolina Maria de Jesus antes de publicar esses livros. Então, antes do livro ser publicado realmente, a gente já conhecia a Carolina Maria de Jesus, porque há várias reportagens sobre esta mulher favelada e negra que escrevia diário, que escrevia livro, tentava escrever livros para poder ascender socioeconomicamente, né? Então, obviamente, é óbvio que o Audálio, ele tem um papel extremamente crucial na vida da Carolina Maria de Jesus, mas é também de se pensar como é feito esse papel, né? O Audálio, ele não colocou os 20 jornais, botou uma capa e colocou na vida, né? Ele não fez isso. Ele vai, por meio do jornalismo mesmo, selecionar o que ele acha que é bom, o que ele acha que vai gerar público e o que não vai. Então, ele pinta a Carolina Maria de Jesus como esta mulher diário de uma favelada, como esta mulher favelada, como esta mulher pobre, como esta mulher coitada, né? Porque primeiro ele tinha que garantir o emprego dele, ele tinha que garantir o retorno financeiro, então ele queria que as pessoas se chocassem com essa história da Carolina. Então ele vai pintar ela como realmente esse aparato de choque da sociedade, mas ele vai utilizar a literatura justamente como esse aparato de falar, tem alguma coisa errada aqui. A gente não está vivendo essa modernização, por que tem uma mulher na favela de Canindé que luta literalmente todos os dias para comer um pedaço de pão? Tem alguma coisa errada aí. Porque Juscelino Kubitschek não estava olhando ali para a favela nesse momento, né? Então ele vai utilizar também, claro, desse personagem, ele vai criar a personagem Carolina para poder vender os livros. E ele consegue fazer isso. O livro é um estouro, o livro é um sucesso, são mais de 40 países que esse livro é publicado. Eu coloquei até aqui 2 exemplos. Ele é traduzido para 13 idiomas. 13 idiomas, gente. Tem autor, hoje em dia, que não consegue nem metade disso. A Carolina conseguiu, né? Aqui tem um exemplo da capa dinamarquesa do diário. Tá aqui escrito Quarto de Despejo. Mentira, eu não sei, mas eu suponho que seja isso. E aqui da edição de Tóquio, que também está escrito Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus, né? Espero que ninguém entenda esse dialeto para provar que eu estou errada. E aqui, na versão norte-americana, né? Que também foi um dos lugares que foi mais famoso a publicação desse livro. E aí a gente começa a pensar no papel desse livro, por que ele ficou famoso, né? Por que um livro, em plena época de modernização, irá ficar famoso no cenário brasileiro, no cenário mundial como um todo? Não é por acaso, né? Como eu falei, o Audálio ele vai pintar a Carolina realmente com esse aspecto exótico, né, de, meu Deus, olhem para ela, ela é escritora negra, pobre, que consegue escrever. Então a galera vai comprar o livro meio que com tom de dúvida, sabe? Vai comprar o livro assim, será que essa mulher é realmente capaz de escrever esse livro? Será que não vai ser um livro ruim? Será que não vai ser um livro como se fosse uma revista da Capricho, sei lá? Será que vai ser uma literatura realmente positiva?
E aí a galera compra justamente por esse aspecto que ele colocou nela, né, de ser uma mulher exótica, de ser uma escritora exótica. Só que as pessoas se deparam com uma boa qualidade literária, que é o que elas não esperavam, né? Elas esperavam que essa mulher favelada e pobre fosse falar de uma forma que não ia se interessar, eles queriam só provar um ponto, mas eles se deparam com uma qualidade literária muito boa. Só que aí, claro, tem os seus poréns e os seus pormenores, né? O gênero do livro. O que o livro vai tratar? Não tem como eu dar um resumo total do livro, porque não tem como você resumir um diário. Vocês já leram um diário de Anne Frank ou escrevem um diário, provavelmente vocês vão saber disso. Não tem como você falar, esse meu diário trata sobre isso, isso e isso, porque várias coisas acontecem na nossa vida, né? Mas a vida de Carolina, o Audálio fala, inclusive ele diz que tirou algumas partes do livro porque eram muito repetitivas. E o que é essa repetição? É justamente o que eu falei. Ela acordar todos os dias da vida dela para catar lixo, catar papel, tentar vender esses papéis e tentar comprar uma lata de salsicha para a família, tentar comprar banha de porco que alimentava, tentar comprar um sapato para a filha que andava descalça, que ela não podia. Então esse é o dia a dia dela, né? Esse vai ser o tema geral do livro, ela tentando sobreviver. Então, ele cortou algumas partes, porque como ela disse, né, é um pouco repetitivo, mas porque essa era a vida dela, né? Tem dias que, por exemplo, ela não consegue achar nenhum papel, porque alguém passou lá e catou, então ela tem que voltar para casa e falar, filhos, eu não consegui, hoje vocês não vão comer nada, infelizmente. Então, é um livro muito pesado por conta disso, né, um relato extremamente verossímil. Só que esse gênero diário, ele já é um gênero um pouco mais defasado da literatura, porque a gente costuma, né, os literários acadêmicos costumam separar a literatura entre literatura boa, alta literatura, e uma literatura não tão boa assim, né, uma baixa literatura. Então, o diário é isso, né? O diário ele não tem, né, da Carolina já tinha essa intenção literária porque ela queria ascender socioeconomicamente, mas a maioria dos diários que a gente tem não tem essa intenção literária, porque é apenas um diário. Eles não querem fazer fama com esse diário. Acontece de publicar, né, alguém acha um diário póstumo de alguém que já morreu e publicam. Então esse gênero diário, ele já é visto com maus olhos assim pela galera que não estuda a contemporaneidade na literatura, as pessoas que estão mais ligadas aos cânones literários, né, aos clássicos. Esse gênero diário já é visto assim com maus olhos. Então imagine esse gênero, que ainda não é um gênero como uma crônica, um romance, visto por uma mulher negra, pobre, mãe solteira e favelada, né? Então a gente vai entender que esse livro, ele nasce e ele vai fazer esse boom, essa explosão de fama por conta dessa questão exótica, mas depois que essa fama passa, a galera começa a cair em cima. Porque, de novo, vai ser um diário de uma mulher preta, favelada e pobre, que vai falar sobre a vida dela buscando comida para os filhos, né? Então, como a gente vai ver aqui, eu trouxe alguns trechos, a linguagem que ela usa não é uma linguagem acadêmica, não é uma linguagem formal da gramática normativa, né? É a linguagem que ela aprendeu a escrever. É a linguagem que ela aprendeu a escrever lendo, que, como eu falei, ela lia muitos românticos e muitos parnasianos, por exemplo. Então tem algumas palavras difíceis mesmo no livro, que às vezes até eu não sabia o significado, eu tinha que ver no dicionário, porque ela realmente estuda aquilo, ela estudou para poder escrever, né? Ela lê alguns livros para poder escrever. Mas vai ser um diário, vai ser uma linguagem de uma pessoa que não teve acesso à educação como todos os outros que estavam beirando aquela época de publicação dos livros, né? Então, essa variação linguística que apresenta no diário, no quarto de despejo, também vai ser uma porta de entrada para as pessoas falarem mal do livro, né? Como é que você quer dizer que esse livro é bom se ela escreve você com S? Então, justamente o que falaram, né, na live na segunda-feira, desse preconceito linguístico de você validar ou não o que uma pessoa tem a dizer pela gramática normativa dela, sendo que, gente, o Brasil é extenso demais. E você pautar o que é bom e o que é ruim, por você denominar uma gramática certa e errada, quem é que fala? Quem é que diz que essa gramática é certa ou é errada, né? Quem é que vai ditar essas regras? Então, já começam realmente a colocar ela de lado, colocar ela embaixo de outros escritores, por ela não ter essa variação linguística da gramática normativa, né? E aí o que acontece é que ela tem esse boom, ela viaja para vários países para publicar o seu livro, para falar sobre o seu livro. Tem várias fotos dela com escritores famosos, um diálogo que dizem que teve com ela, com a Clarice, por exemplo, dela dizendo, Clarice, você escreve tão bonito, e a Clarice respondendo, né, e você escreve tão verdadeiro.
que é uma coisa muito diferente, né? Escrever bonito e escrever verdadeiro. Então ela tem essa fama geral, mas, como eu falei, por todas as questões que permeiam a existência da Carolina, ela vai cair no esquecimento, né? Ela consegue sair da favela, que era o grande sonho da vida dela, né? Ela queria dar uma vida digna aos filhos. Então ela consegue comprar casa de alvenaria, que ela sempre sonhou, ela sempre falou no diário inteiro, e ela se muda. Então ela se muda para essa casa de alvenaria, ela publica o seu segundo livro, que se chama Casa de Alvenaria, né? O primeiro, Quarto de Despejo, e o segundo, A Casa de Alvenaria. Ela publica esse livro, só que aí ninguém mais liga pra Carolina, né? As pessoas já compraram primeiro, você sabe escrever, né? Entendi. Não quero mais ler, não. Porque você não tem a variação linguística própria, porque você escreve um diário, porque você é uma mulher negra, então eu não tenho muito o que aprender com você, né? Porque você é uma mulher negra. Esse era o pensamento da sociedade da época. Então ela cai no esquecimento geral no segundo livro. As vendas são muito, muito, muito baixas. Ela não consegue nem o retorno financeiro que ela investiu. E ainda tem outra coisa que vai alongar mais esse cenário, que é o golpe 64, né? O golpe 64, imagine, que vai ser um golpe que vai calar a boca de vários artistas para eles não falarem o que eles estão pensando. Então imagine um livro como Quarto de Despejo cair na mão das pessoas. Um livro que vai falar exatamente uma mulher passando fome todos os dias, quando as pessoas queriam dizer: não, calma, o Brasil tá tudo bem, o Brasil tá tranquilo. E aí ele pega aqui Quarto de Despejo e fala: e esse livro aqui é mentira? Então eles começaram a queimar cópias, a proibir documentários. Inclusive tem um documentário muito famoso alemão da Carolina Maria de Jesus que foi 100% proibido aqui no Brasil, porque as pessoas não deveriam conhecer a história de vida dela, né? Então, mais esse fator, ela foi caindo no esquecimento ainda maior. E no fim da Casa de Alvenaria, que é o segundo livro dela, ela fala assim: às vezes eu tenho vontade e saudade de ser pobre, porque pelo menos pessoas não fingiam que gostavam de mim, né? E é bem pesado a gente achar isso, porque ela disse que prefere ser pobre quando ela passava fome. Então imagine o contexto que ela foi deixada de lado por toda a população brasileira da época, né? Então ela vai entrar em dívidas, porque ela não era uma mulher que costumava lidar bem com a questão financeira, porque ela nunca teve dinheiro suficiente para isso, né? Ela vai acumular dívidas, vai perder todo o seu dinheiro, né? Ela vai publicar mais livros tentando. Ela, além de poeta, de escritora, ela era música, então ela vai lançar os discos, tudo com o dinheiro dela, e esse dinheiro momentaneamente vai acabar, né? Então ela se muda no final da vida dela para um sítiozinho no interior, e ela morre esquecida completamente da mídia com uma crise asmática. E eu acho que essa crise asmática é muito representante do que ela tinha para dizer e não disse, né? Ela morreu sem ar. Então, é muito, muito envolvente a história de vida dela e mostra como o Quarto de Despejo é extremamente importante, não só para o vestibular, como eu falei, mas para a vida como um todo, né? Não tem como você ler e ficar tranquilo e achar que a vida está bela, né? Vai ser um livro pesado, sim, mas vai ser um livro que vai mudar a sua vida completamente. Seguindo, eu trouxe aqui 3 trechos do livro. Não tentei pegar trechos muito pesados para não chocar vocês, né? São 10 da manhã, né? E tudo mais. Mas tentei colocar uns trechos que mostram alguns tipos da literatura que é feita, né? No Projeto Sampa, a gente tem o costume de nunca fazer essas aulas que o professor é o foco das coisas, né? É uma aula mais interativa, até porque na FUVEST, na Unicamp, o aluno tem que escrever. Então, como é que ele vai escrever se ele só vai ouvir um resumo do professor, ir para casa e ficar tranquilo? Então, a gente costuma realmente dar esse espaço de 15 dias, teoricamente, para o aluno ler o livro e poder argumentar e poder debater sobre o livro, né? Debater questões internas do livro e debater questões externas também, de ligar ele a outros livros, a outras teorias filosóficas, sociológicas, próprias literárias, né? Então, a gente tem esse momento. Como não vai ter como ter esse momento agora, eu vou meio que fazer esse papel de colocar outros livros e outras interferências no texto da Carolina, certo? Então, o primeiro trecho é esse aí. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Então, essa é uma das inúmeras frases, né, inúmeros trechos que ela fala sobre a fome. A fome talvez seja a maior parte do livro, não só a fome por comida, né, mas a fome por vida mesmo. Ela às vezes perde essa vontade de viver porque ela realmente não vê como continuar feliz tendo que literalmente lutar pela vida todos os dias, né? Então,
Ela metaforiza essa fome na cor amarela, inclusive. Ela fala que essa fome que ela vê, quando ela tá com muita fome, ela começa a ver tudo amarelo. E normalmente amarelo é uma cor que a gente liga à felicidade, né? Amarelo do sol, amarelo da felicidade, mas pra ela não. Pra ela começava a ver tudo amarelo quando ela tava com fome, ela ficava de uma coloração amarela, porque ela não tinha força nem pra levantar, né? Quando ela estava com fome. Então ela metaforiza essa fome como a fome amarela. E isso é muito percebido aqui, não nesse trecho, mas no livro como um todo, de que ela coloca essa fome como papel principal, porque era realmente o papel principal da vida dela, né? Tem muitos trechos muito tristes, assim, da filha dela dizendo, a filha terminando de comer um prato de feijão, que era só o que tinha no dia, era um prato de feijão, e a filha, mãe, mas eu tô com fome ainda. E ela falava, não tem mais comida. E a filha, mas eu tô com fome, a mãe, mas não tem mais comida. E a filha começava a chorar. Então ela saía de casa às vezes à noite para poder procurar mais comida. Então essa metaforização da cor, ela é muito envolvente nesse aspecto da fome. E como eu falei, tem essa questão do suicídio, né? A Carolina, ela pensa em algumas vezes no suicídio, só que ela nunca chega perto de concretizar, porque ela tem 3 filhos para criar, né? E os filhos dela são a parte mais importante da vida dela, sem pensar. Ela daria vida para os filhos. Ela fala muitas e muitas vezes isso no diário. Mas ela começa a perceber outros integrantes da favela pensando nisso ou até fazendo, porque realmente era um contexto totalmente diferente do habitual, né? Era um contexto de luta por comida, de luta pela sobrevivência, literalmente sobrevivência, né? Então aparecem esses aspectos muito fortes no livro, né? E também tem um aspecto da escrevivência. O que é escrevivência? A Conceição Evaristo é uma escritora contemporânea brasileira. Também teve uma vida muito difícil. Passou quase a parte da adolescência, a vida toda inteira trabalhando como empregada doméstica para poder pagar a sua faculdade. Consegue se formar. Hoje em dia, nada mais é que doutora em literatura, dá aula, e ela é incrível, assim. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dela. E eu fiquei chorando a palestra inteira, porque essa mulher, ela é perfeita. E ela fala muito sobre a Carolina na vida dela, né? Ela disse que quando ela era adolescente para a vida adulta, ela se deparou com um quarto de despejo, ela levou para casa, ela leu e todos os familiares que moravam com ela quiseram ler também. Que eram familiares que não tinham acesso à educação, eram semi-analfabetos e que nunca tinham se interessado por livro nenhum. E eles faziam ela ler em voz alta o livro inteiro de Carolina, porque eles conseguiam se conectar a esse livro de alguma forma. Então veja, esse livro não é só importante para a mudança de vida da Carolina e da gente, mas também para criar um sentimento de que o negro pode escrever. O negro tem habilidade para escrita. Ela vai olhar para aquele livro, a Conceição vai olhar para aquele livro e falar: eu acho que eu consigo também fazer isso. Eu também consigo escrever. Eu consigo ser uma pessoa ligada à literatura. Então ela vai lançar esse livro Olhos d'Água, que vai ganhar prêmios, inclusive. É um livro muito, muito bonito. E ela vai colocar esse termo, né, escrevivência, que eu coloquei aqui embaixo, como um termo usado na literatura contemporânea brasileira, que é justamente você escrever a sua vivência. Escrevivência, né? Esse livro todo é a escrevivência da mulher negra ou do homem negro. E esse livro ele é muito triste também, até porque a maioria das histórias aqui não vai ter um final feliz, que é uma representação do que é a vida real para o negro no Brasil hoje em dia, né? Nem sempre o negro vai ter uma vida feliz. Então ela coloca ela coloca essas histórias nesse livro por meio da escrevivência. E a Carolina Maria de Jesus, esse termo escrevivência ainda não existia, mas é o que ela faz também. Ela coloca a própria existência pura e crua nos livros dela. Então essa escrevivência ela está muito presente no quarto de despejo, assim como está em Olhos d'Água, certo? Então o próximo trecho é esse aqui. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo. Então, a Carolina ela não escolhe quarto de despejo como o nome do livro, né? O Audário que faz isso depois. Mas eu acho que casou bem. Eu acho que ele fez uma escolha correta, porque essa frase ela é muito forte e muito pesada para pensar em todas as coisas que permeiam o livro, né? O que seria favela como um quarto de despejo? É o quarto que você joga o que não presta mais. É o quarto que você joga o lixo. Então ela via a favela como isso, né? Não pelo ambiente da favela em si, pelas pessoas, porque ela diziam que as pessoas eram boas na favela, as pessoas eram legais, mas pelo contexto de que não tinha aparato governamental algum para essa população, para essa parcela da população. Então, como eu falei,
Esse trecho também coloca muita questão da moradia, né? O que é a moradia, quem que merece a moradia certa e quem não merece. Então ela fala sobre isso, ela fala muito sobre isso, na questão de moradia, de ela não poder realmente se ver na cidade, porque ela não saberia viver na cidade, porque é muito diferente. Então ela apresenta várias e várias vezes esse aspecto na literatura dela, mas também a questão política, né? Como a gente falou, governo da modernização, de JK, depois Goulart. E aí ela vai falar, certo, mas essas pessoas não olham pra mim, as pessoas não me veem. E tem vários trechos também de políticos indo à favela, né, fazer campanha, e ela diz que eles chegavam com várias câmeras e várias pessoas de suporte, e aí filmava todos os políticos dando comida para as pessoas e dando lençol, e aí quando as câmeras desligavam, os políticos nem olhavam na cara deles. Quando abria a lata que eles davam de comida, era comida estragada, comida passada da validade. Então elas perguntam, pra que vai fazer isso? Pra humilhar a gente? Então tem essa questão política muito forte no livro, que também dá pra gente sinalizar com várias outras literaturas, né? Dialogar com várias outras literaturas. E, como um todo, no porquê da escrita dela. Como eu falei no início da aula, ela não escreve por acaso, ela não escreve porque estava sem nada pra fazer, foi escrever um livrinho rapidão. Ela não faz isso, ela escreve para poder sobreviver, para poder viver. Então, quando ela fala em quarto de despejo, ela não queria ficar nesse quarto de despejo. Ela vê essa literatura não como um meio linguístico, mas como um meio de ascensão. Ela vê a literatura como um meio de mudar de vida. Então, esse aspecto da literatura não acontece com todos os autores, né? A gente vem de um berço da literatura como um todo, guiado por questões canônicas, questões clássicas. Então, quem é que escrevia os textos que a gente vai ler na escola? Quem é que escrevia os textos que a gente vai ler na faculdade? Homens ricos, brancos, que já detêm dinheiro para poder parar tudo na vida deles e escrever um livro. Ela não. Ela vai utilizar, como eu falei, a literatura para sobreviver, né? Então, o fato da FUVEST, da Unicamp, estar colocando esse livro, é meio que eu brinco que eles não fazem mais que a obrigação deles, né? Porque é um livro realmente muito rico, de várias discussões, e também é um direito que a Carolina Maria de Jesus tem, de você ser lido para a FUVEST e para a Unicamp, né? Então, a FUVEST e a Unicamp, elas têm feito isso, esse permeio de colocar a literatura contemporânea nos textos obrigatórios, né? Porque a gente vê essa análise como um todo de a gente sempre ler Machado de Assis, sempre ler essa de Queiroz e ficar nisso, né? Obviamente não estou falando mal, porque Machado de Assis é o meu avô de consideração, mas a gente tem que sair desse meio. A gente não tem que achar que a literatura é Machado de Assis e acabou. E a FUVEST e a Unicamp tem feito isso. Eles têm colocado cada vez mais nova literatura que as pessoas possam olhar e falar, eu gosto de ler isso, eu acho que isso é interessante. Porque às vezes quando o livro é muito antigo, a gente não se conecta tanto, né? As questões, elas não são tão conectadas assim. Então a literatura da FUVEST e da Unicamp, ela traz isso de volta. Essa vontade de leitura para os alunos mesmo, né? Porque um aluno vai se interessar mais para ler uma história contemporânea do que ler uma história do século XV, por exemplo. Novamente, não que ela não seja importante, ela obviamente é, mas talvez o modo de apresentar nas escolas esteja essa pincelada de pensar melhor como a gente pode apresentar essas literaturas para os nossos alunos, né? Então, a FUVEST e a Unicamp traz esse tipo de livro aqui, não só para o crescimento intelectual e de vivência do aluno, é muito importante para dar essa oportunidade das pessoas conhecerem a Carolina e conhecerem tantos outros escritores, né? O Bernardo Carvalho, por exemplo, que também está na literatura da FUVEST, conhecer todo esse tipo de literatura nova que está acontecendo. Inclusive, para se alguém quiser, tiver essa centelha de esperança de, poxa, acho que eu vou querer ser escritora um dia. Entender que tem muita coisa acontecendo no presente, agora, neste momento. Tem ex-alunos do Master, por exemplo, que estão escrevendo livro, publicando livro. Então, eles terem esse contato com a literatura contemporânea é muito importante por conta disso, né? E aí, por último, tem essa última frase aqui, esse último trecho do Quarto Despejo, que fala assim: eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela nunca se coloca como menor por ser negra. Então, esse é um movimento que às vezes, infelizmente, acontece entre os negros, né? De tanta pancada na cara que eles recebem da vida inteira, eles começam realmente a acreditar que eles são merecedores de algum tipo dessa pancada, sendo que, obviamente, é todo esse contexto de escravidão que ainda traz muitos problemas pra gente, né?
Mas ela não vai se ver assim. Ela vai falar, eu sou capaz sim, como qualquer outra pessoa. O meu único defeito é que eu nasci pobre. O resto, eu sou incrível como qualquer outra pessoa. Então ela vai colocar esse papel dela se amar, amar a cor. Inclusive tem vários trechos também que ela fala que se pudesse nascer de novo, escolher a cor de pele dela, ela escolheria ser negra. Porque ser negra é mais que uma cor de pele. Essa vivência, né, dela. Então ela vai colocar essa negritude dela como papel principal também da obra, né? E também a gente começa a pensar nesse papel da negritude na literatura como um todo. A gente vê esse berço de escritores, já que falei Machado de Assis na estante, né? O Machado de Assis, às vezes as pessoas se espantam que ele era negro. Porque toda a história literária dele, ele foi representado como um homem branco. Ele era embranquecido nas fotos, nas figuras, nas imagens, nos desenhos. Todo mundo achava que ele era branco. E só recentemente, né, que as pessoas começaram a realmente mudar a foto de capa dos livros para a foto original dele, a foto de verdade. Ele era um homem negro. Então, escritores negros, depois de Machado de Assis, como por exemplo Lima Barreto, no pré-modernismo, pelo Lima Barreto ser militante, inclusive, ele criou o termo militante aqui no Brasil. Por ele ser militante, ele era cortado das reuniões literárias. A galera falava assim, não vamos chamar Lima Barreto não, que ele é muito encrenqueiro. Ele vai falar que a gente é racista. Vocês eram racistas, amores. Então esse era o problema, né? As pessoas não deixavam ele entrar nas discussões. Então, tem esse contexto literário, que esse contexto literário nunca foi negro, né? Então, desde os estudos literários, estudos culturais, que é uma nova movimentação da área da literatura, que começa ali nos anos 2000 e vem chegando, graças a Deus, mais forte, que é de você não ler apenas o livro como livro e acabou, mas de você conectar o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Desde esse movimento, muita literatura negra tem sido cada vez mais lida, cada vez mais editada e traduzida para o português, por exemplo. E a gente começa a pensar nessa literatura da Carolina Maria de Jesus como quebra de estereótipos gerais, né? A Carolina era descrita muitas vezes pelos próprios amigos de favela, né? Que ela era uma pessoa muito violenta, que ela era uma pessoa muito ríspida, que ela era uma pessoa muito grossa. E a gente tem que entender o porquê disso, né, minha gente? Porque eu trouxe também um livro aqui da Bell Hooks, chamado Olhares Negros, que ela é uma pensante, né, uma escritora negra, que ela vai publicar vários artigos e vários livros sobre a questão negra no país inteiro. Então ela vai se perguntar o porquê das pessoas lerem pessoas negras como violentas, né? A pessoa negra fala a mesma coisa que o branco, tipo, ei, não sente aí não, por favor? Mas se a pessoa negra fala isso, fica, ai, como ela é grossa, violenta, não precisa ter falado assim, né? Então ela vai dizer que isso foi estereotipado por muito tempo, mas também tem essa parcela de que o negro, ele tem que muitas vezes ser grosso, ele tem que muitas vezes se impor. Porque se a gente pensar, por exemplo, no período de escravidão, o negro, o homem negro, ele tinha que se impor naquele local, senão a mulher dele poderia ser morta por chibatada. Os filhos dele poderiam ser mortos de fome. Então ele tinha que se impor, tinha que ser muitas vezes grosso para poder ser respeitado, né? E isso vai passando de geração em geração. Então não é que o negro seja violento, mas ele tem que se impor de novo para a sobrevivência, né? E isso de mães violentas também, que a gente tende a achar que fazendo piada às vezes por meio de novela da Globo ou de filmes que tem esse estereótipo da mãe negra que grita com o filho e faz todo aquele escarcéu. A gente tem que entender que uma mãe negra de favela não tem o mesmo sentimento de mandar o filho à escola que uma mãe branca de classe média tem, né? Se a mãe, a Carolina Maria de Jesus fala isso, inclusive, que ela tinha muito, muito medo de mandar a sua filha para a escola de manhã cedo e nunca mais vê-la. Por ela ter morrido por uma bala perdida, por ela ter morrido por algum crime, por ela ter morrido de qualquer forma, né? Então essa mãe, ela tem que ser autoprotetora, completamente, super protetora, na verdade, porque ela tem medo que o filho morra ao sair da rua, né? Então esse aspecto de mãe violenta, mãe que não deixa fazer as coisas, mãe que é sempre ríspida, é para que o filho cresça, primeiro cresça vivendo, né, que ele não morra, e para ele ser uma pessoa digna, né, para ele ser uma pessoa honesta. Então essa movimentação de mãe violenta, que a gente tende a acreditar que é esse estereótipo criado, ele é simplesmente, a Bell Hooks fala nesse livro, que é o meio de sobrevivência, literalmente sobrevivência, para que as mães e as crianças possam viver neste mundo permeado pelo racismo estrutural e entre outros tipos de racismo, né? E aí, como eu estava falando desse aspecto do canônico, da literatura canônica, da literatura que vai ser a literatura clássica e a literatura menor, também tem essa relação do que a gente consome, né? A Toni Morrison, ela também é uma escritora de ficção, ela escreveu um livro muito famoso chamado Amado,
E ela também é uma literária, uma crítica literária, ela estuda literatura, né? Então ela tem esse livro, A Origem dos Outros, inclusive foi o professor Vladimir que me indicou esse livro, que ela vai falar sobre, tem 6 ensaios desse livro que ela fala sobre a ligação do racismo com a literatura, né? Então ela vai falar desse imperialismo na literatura, que a gente, desde pequenos, a gente lê histórias de brancos, né? A gente lê histórias greco-romanas, a gente estuda deuses gregos na escola, a gente estuda deuses romanos, a gente tende a achar que esse berço do Ocidente mesmo foi permeado pela Grécia, sendo que a gente sabe, todo mundo sabe, que a humanidade começa realmente na África, né? Mas por todo esse contexto de que, por exemplo, na África, a literatura era feita por meio de dialeto, não era por meio da escrita. Então a gente acha que a escrita, por começar na Grécia, é o berço da cultura, é o berço da humanidade. Então a gente vai permeando essa literatura como essa literatura do branco, né? Até quando começam a nascer pessoas, a nascer escrita de pessoas negras, que não é escrita negra, porque as pessoas negras ainda não escrevem, porque elas primeiro não têm acesso à educação, segundo que ela não tem capacidade, as pessoas não têm como publicar os livros, as pessoas não têm quem leia os livros, então para a literatura negra nascer ela demora bastante, mas quando começa a escrever sobre o negro, são pessoas brancas escrevendo sobre os negros, são pessoas brancas dizendo como os negros se sentem, como eles passam, como eles lidam com a vida. Então, a Toni Morrison vai falar nesse livro aqui que esse imperialismo, essa questão da gente ver a literatura com os olhos do branco, né, com essa literatura que não olha o negro, ela vem de muito tempo. Ela não foi por acaso e ela é permeada a cada vez que passa. Normalmente, como eu falei, isso está sendo quebrado aos poucos, mas está sendo quebrado. Mas essa literatura que a gente vive por muito tempo, ela tem sido realmente moldada nesses métodos de escrita branca, né? Da escrita de quem pode falar, de quem tem capacidade monetária, principalmente, de falar, né? Não capacidade de jamais intelectual. Então, ela fala que é necessário que a gente arte negra. Então, isso a Toni Morrison vai colocar, e é mais um motivo da gente ler também a Carolina Maria de Jesus, né? Por último, esse é o último trecho, eu só queria dar uma indicação de literatura, aproveitar que a gente está nesse campo, que é esse livrinho daqui, da Bushia Mecheta, é uma escritora nigeriana que está sendo publicada no Brasil, acabou de sair o último livro dela, acabou não, acho que faz 2 anos, traduzido em português, e esse livro chama As Alegrias da Maternidade, que eu ganhei porque eu assinava um clube de leitura chamado TAG, e eles me enviaram, e aí quando eu vi o título eu falei, vixe, vou ler não, a alegria de maternidade, não quero ser mãe, mas aí quando eu comecei a ler, eu fiquei, não é muita alegria não, né, livro pesado, e eu comecei a ler e realmente a alegria é meio como se fosse uma ironia que ela faz, né, ela coloca os percalços de ser uma mãe na Nigéria, né, e ele dialoga muito com a Carolina Maria de Jesus, porque na Nigéria, você ser mãe é como se fosse uma obrigação sua, se você não é mãe na Nigéria, você não é uma mulher, você merece ser morta, você merece ser apedrejada, você não merece ter um marido. Então, você não ter um filho na Nigéria é como se você não existisse, você não vale a pena estar viva. Então, a protagonista, por muito tempo, ela não consegue dar filho ao marido e ela é massacrada por toda a sociedade, inclusive tem gente que quer matar ela, inclusive no livro, porque ela não consegue dar um filho, né? E quando a gente olha a Carolina Maria de Jesus e esse contexto de você ter um filho na favela, por exemplo, a gente vê que é diferente, né? A gente tem uma noção, um estereótipo de que a mulher tá fazendo filho para ganhar dinheiro, para trabalhar e tudo mais. Então a gente tem sempre essa mãe negra com um estereótipo negativo, né? E a Bushia Mecheta, ela fala, não é assim não. Venha ler o que eu estou escrevendo, venha ler o que eu estou pensando. Então é um convite que eu faço para vocês, de vocês não lerem apenas a Carolina como um meio obrigatório de faculdade, né? Como um meio realmente de conhecer a escrita, mas de consumir outros escritores negros também, né? E é isso, eu espero que não tenha sido legal essa aula, não foi exatamente igual aos nossos encontros, mas saibam que eu sempre estarei à disposição de vocês, vocês podem me contatar no Instagram se tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum desabafo, alguma tristeza, qualquer coisa, podem falar comigo no Instagram e obrigada por me assistir até aqui. Tchauzinho.